Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Vamos ver o que foi tratado com o Fernando Diniz, né? Até que momento ele vai na seleção. Isso não morre. Enquanto acontecer, é informação. É da boca do presidente do Fluminense. Isso aí, o presidente Mário Bittencourt falou aqui no Charla sobre isso, cara. Até quando vai o contrato do Fernando Diniz, E como é que é o acerto. aceita negociar com 20% de bônus no primeiro depósito. Eu até vi você falando na TNT, mas a gente tem que ter esse papo aqui também, porque assim, Fernando Diniz é técnico do Fluminense e da seleção brasileira. Ah, boa. Eu queria ter esse papo também. Exatamente, boa. Como é que rolou esse papo, Ele cara? é técnico das 2 melhores seleções do mundo. Aê! Animado, presidente. E só por uma ele tem a chance de vencer Pep Guardiola, pô. Exatamente. O cara tem na clube. Exato. 20 minutos inesquecíveis. Viu? Só tem maluco na mesa. Agora, como é que foi isso? Ele chegou pra você, presidente, olha só. Tem proposta? Edinaldo me ligou e, Capiei pra também, assumir né? a seleção. Aí você, puta que... Ou foi ao Como é contrário? O que foi? Edinaldo foi você, Ele né? ligou pra mim. Já não foi tão... Não foi O pra ele. Edinaldo que te ligou. Esse é o acerto do Edinaldo. Foi muito correto, sabe? Ele, na verdade, ele nem me ligou. Ele mandou uma mensagem pra mim exatamente 7 minutos, 10 minutos depois que a gente se classificou para as oitavas de final contra o Sporting Cristal. A gente empatou no Maracanã. Ele mandou uma mensagem: preciso muito falar com você. Aí eu falei: posso ligar pro senhor daqui a pouco? Coisa e tal. Ele falou: pode. Aí eu liguei pra ele e falou: meu amigo, eu preciso muito mudar o futebol brasileiro, mudar o perfil. Falei: pronto, sambei. Aí eu falei: sim, presidente. Ele falou: poxa, eu queria muito que a gente pensasse uma fórmula do Fernando Diniz vir pra cá sem atrapalhar o Fluminense. A gente ia jogar no Morumbi no final de semana contra o São Paulo, que aliás foi um jogo horroroso que a gente fez. Poucas vezes eu fiquei tão puto, mas enfim, nós todos jogamos mal pra cacete. E aí, acho que Porra, eu lembro desse jogo. pior jogo nossa temporada, assim. Perdemos de 1-0, só com um gol no final, mas porra, puta merda, jogamos nada. E aí, eu falei: presidente, eu tinha um evento em São Paulo. Eu tinha uma reunião da Liga em São Paulo. Falei: presidente, eu tô indo pra uma reunião da Liga em São Paulo e a gente vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Eu vou ser muito honesto com o senhor, transparente, como eu sempre sou. Eu não converso esse tipo de assunto com o meu treinador por telefone, não tem nenhuma chance. Eu vou esperar ele chegar em São Paulo e vou conversar com ele lá. E aí, enfim, cara, a gente sentou, eu, ele, o Paulo Angione, e eu liguei de lá pro Edinaldo. Falei: presidente, nós não estamos ligando pro senhor pra dizer nem que sim, nem que não, nós estamos ligando pro senhor pra marcar uma reunião na CBF, pra gente olhar frente a frente, pro Fernando Diniz dizer pro senhor as condições que seriam pra ele assumir a seleção brasileira. Falou: porra, mas eu preciso muito resolver isso hoje. Eu falei: olha, resolver hoje nós não vamos. Assim. Ou a gente vai resolver isso na semana que vem, ou vou pedir ao senhor pra buscar outro treinador. E assim, eu amo a seleção brasileira, falei pra ele, amo, assim, e é verdade mesmo, eu amo, sou apaixonado pela seleção, torço pra caramba, Copa do Mundo, etc. Mas eu amo mais o Fluminense, falei pra ele. Então, assim, se a seleção quiser tirar o Fernando daqui, ele quiser ir, vai ter que ser um desejo dele, vai ter que pagar a multa, porque eu não vou liberar. Mas eu, assim, adoro a sua gestão, adoro o senhor, ele é realmente um presidente muito atencioso, muito, ele parece muito um cara, humilde, muito cara simples. correto, Muito correto. Aí eu falei: farei de tudo pra tentar atendê-lo, mas se não atrapalhar o meu clube aqui. Aí nós marcamos uma reunião na CBF, acho que foi na segunda ou na terça à noite. Entramos pelo um estacionamento secreto lá, subimos, e aí eu falei: trouxe o Fernando Diniz aí pra ele conversar com o senhor, você é só ouvinte, não me meto mais nessa conversa aí não. Aí o Fernando falou pra ele: eu vim aqui pra dizer ao senhor que é um sonho, mas eu só vou acertar se o Fluminense estiver de acordo, se não atrapalhar o Fluminense. Porque a minha seleção é o Fluminense, eu não vou largar o Fluminense. Se a gente conseguir encontrar uma fórmula que não atrapalhe o Fluminense e não atrapalhe a seleção brasileira, eu pego as duas coisas. O Fernando que propôs isso. Falou pra ele, e falou: o Fluminense eu já sei que não vai atrapalhar, porque eu sei o que eu tenho lá, a estrutura. Eu vou colocar as condições e o senhor vai me dizer se essas condições vão atrapalhar a seleção brasileira ou não. Mas, assim, eu vou continuar dando meu expediente no Fluminense todos os dias, etc. Cara, e aí a gente foi até, sei lá, meia-noite conversando, ajustando os ponteiros, como se chama? De logística, né? Organização, tudo mais. Como quando ele vai, quem fica, né? Enfim. Exatamente.
E aí, enfim, apesar, né, dele não ter ido definitivamente, ele tá, assim, dividindo o tempo dele em algum momento com a seleção, né? Apanhou pra cacete nessa época aí. Sim, mas assim, eu exigi uma compensação também ao Fluminense. Essa compensação foi dada. E, enfim, cara, a gente sabia que a gente estava construindo uma coisa sólida, porque a gente é muito preparado para isso. E ele disse que não atrapalhava, e ele me confirmou. E segue me confirmando que é um trabalho de 1 ano, e que depois vem o Ancelotti. Né? Assim, até o momento dessa entrevista aqui, é isso. O Fernando Diniz fica na seleção até meio de 2024 e tem contrato com o Fluminense até o final de 24, com o nosso desejo de renovar até o final de 25. Com o Flu até o final de 24. Então, assim, hoje é isso. Qualquer coisa é especulação. A última vez que eu tive com o presidente Edinaldo, e a gente sempre fala também olhando no olho, eu falei, o projeto segue o mesmo, o seu. Ele falou, segue o mesmo. Em junho de 24 vai chegar o Ancelotti. Quem dirige a seleção na Copa América é o Ancelotti. Olha o que isso, o é o que ele diz pra nós. Porque eu tava falando isso aqui também na nossa sala de quinta. Pensando o ano de 24 do Fluminense. Historicamente, o técnico da seleção que... O último foi o Luxemburgo no Corinthians. Foi parecido com o Diniz. Só que ele tava numa campanha do Brasileirão. Ele ganha o Brasileirão com o Corinthians. E aí ele entrega o comando pro... Irmão do Valdemar. Osvaldo. Irmão do Valdemar. Primeiro do Valdemar e do Osvaldo, né? Aí o Osvaldo assume em 99 e aí o Luxemburgo assume a seleção. Só que era uma coisa diferente. Ele era o técnico da seleção e só pediu pra levar até o final do ano. Então, nesse caso, eu falava assim, pro Fluminense tem que estar muito claro. Você viu que ele falou pro Mário que era o Ancelotti. Se o Diniz, por exemplo... O Edinaldo passou por aí. É convidado pra ser o técnico efetivo da seleção... O Fluminense fica numa situação que, pra mim, assim, imagina, 9 datas até esse o corte, sem o técnico falou que na Copa América. Então, assim, vocês trabalham só com uma possibilidade, que tá acordado. Neste momento, sim. Chegar na Copa América, o Diniz volta pro Flu e concentra. Não tem nada diferente disso. Tá? Nesse momento, não tem nada diferente disso. Perfeito. E, cara, assim, mas, sendo muito honesto com vocês, eu sou um cara... Deixa eu tentar falar de uma maneira pra vocês entenderem, assim. Eu sou muito do hoje, sabe? Assim, hoje. Amanhã a gente nunca sabe, a gente não sabe nada. Falou, não vou mais. Aí, tô falando sentido da vida. A gente nunca sabe. Acho que ele nem falou que não ia mais. Ele só assinou com o Real Madrid. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo. Lógico. A gente não tem controle sobre nada, né? Sim. Eu aprendi uma frase com um grande amigo meu, que me ajuda lá no Fluminense na parte financeira, que é o Paulo Henrique Todaro. Ele falou essa frase pra mim tem uns 20 anos. Ele falou, cara, só se preocupe com as coisas que você pode controlar. Com as que você não pode... Assim, isso aí é a lei da vida. Relaxa. Não se estressa. Então, assim, porra, eu não posso controlar isso. Assim, hoje a situação de momento é essa. E se for mudar? Aí eu vou tentar fazer de uma forma que o Fluminense saia sempre privilegiado da minha vida, assim. Aí, repito, com todo o amor que eu possa ter pela seleção. Cara, assim, eu já te falei, a minha família e o Fluminense. O Fluminense... Pra mim, é o maior clube do mundo, o maior time do mundo, o maior amor da minha vida, além da minha família. Então, assim, repito, eu vou brigar até a morte pra que o Fluminense possa, enfim, ter o Fernando pelo tempo que eu quero, que é até o final da minha gestão, que é dezembro de 25. Mas também não depende só de mim, depende do Fernando também. Né? E aí, voltando a falar que a gente tava falando de jogador, isso é amanhã o Fernando entender que ele quer ser o treinador da seleção do projeto e etc., a gente tem que compreender também pelo que ele fez por nós, entende? Assim. Então vamos lá. Cara, essa entrevista é muito esclarecedora do momento, assim, mas tem uma parte que é primordial, que é o Edinaldo, que era o presidente da CBF, falou para o Mário Bittencourt que o técnico vai ser o Ancelotti. Então, assim, não é isso que você falou, não era uma especulação. Não, o Edinaldo chegou a alguma... Presidente da CBF. Algum acordo com o Ancelotti, ou achou que chegou a algum acordo com o Ancelotti, de que o Diniz seria até o momento, e o sucessor do Diniz seria o Ancelotti. Ele falou o nome do Ancelotti pro presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. 3 coisas podem ter acontecido, vamos dizer. O Edinaldo em nenhum momento tá mentindo. Ele, de fato, ou com o Ancelotti, ou com o intermediário do Ancelotti, de fato, ele teve ali, ó. Presidente, eu vou. Terminando a temporada do Real Madrid, eu sou o técnico do Brasil.
Isso aconteceu. Pode ter acontecido Mas também também o quê? houve tudo que aconteceu na CBF depois, então, né? O Pode Ancelotti, inclinar o Ancelotti. O Ancelotti pode ter visto também o que vinha acontecendo. Não vou nessa barca. Ele nunca Mourinho- falaria sobre seleção brasileira estando no Real ele Madrid. ia estar lá né? dele. O Real Madrid porra, o cara é minha, porque eu tô em cima contrato. dele. Aí, o que o Mourinho falou? Ninguém tem coragem de recusar um Real Madrid quando ele te quer. Aí, nesse meio do caminho, aparece o Ancelotti um Real Madrid querendo renovar. E aí ele olha pro cenário. Eu tenho lá um apalavrado, mas o que é o Brasil hoje? E eu tenho o Real Madrid me querendo. Olha o elenco do Real Madrid, você olha, tipo... Não, ele contratando acertou com o presidente que novos não tá jogadores. mais Ele no tem comando da totalmente. CBF. Se foi um intermediário, ele falou assim, ô Carlos, você tá tranquilo? Com quem você apalavrou não tá no comando, o que a gente faz? E o Real Madrid apareceu agora querendo renovar. Você vai parar a tua vida? É porque a palavra ali, repetindo isso, é a palavra do Mário Bittencourt, né? Ele falou aí na reunião do Diniz o planejamento. O planejamento era Diniz e Carlo Ancelotti. E Não é que vem um outro técnico, Não, vem mas eu o tenho Carlo dúvida de como Ancelotti. foi esse acordo. Como é que ele chega... Como é que isso o aí. Edinaldo chegou nesse acordo com o É isso Ancelotti? aí só, irmão. Será que foi mais de um lado? Tipo, foi uma conversa? Tem um documento? Eu acho, assim, de fora, né? Ouvindo tudo que o pessoal da Globo apurou, Rizek... É o Rizek, que era o Martim- porta-voz, né? Não, basicamente. inclusive assim, que tinha garantia documental, vamos Então, dizer é isso assim, que eu tô perguntando. do acordo. Se tem garantia com o documento, é hora de mostrar. É hora Como é que vai mostrar agora se ele não é mais presidente? Não, mas... Mas a barra dele, ele tem que dizer, olha, eu tenho aqui um pré-contrato assinado. E aí Agora tem- não vale nada, não vale? E aí tem uma outra situação que a gente tem que falar, que é o seguinte, beleza, não será o Pode ter dado Ancelotti. uma blefada também. Duvida? Não. O que é Brasil assustador, mas é assustador, né? Já foi assustador escolher o Diniz. Quando ele Diniz. escolhe o Diniz. Não, a forma que pra ele entregar fala. o trabalho pro Ancelotti, na época eu já falei, amigo, isso não existe. Não, E detalhe, força pra ele chega a falar que ele liga pro Diniz após a classificação do Fluminense. Porta de cristal. Com os Esporte Que o Cristal. Sport Cristal faz um gol. O Será Fluminense que estava fora da Libertadores. ele ia ligar pro Diniz? Não ia. Não. Aí você vê... Porra, Eu acho que o jeito que ele detalha como é que foi... Entendeu? A Foi pautado no contratação, sucesso eu do acho momento. bizarro, 10 pô. minutos Acho depois do bizarro. jogo. Acho bizarro. Pô, isso não é organização, né? Não. No mínimo, ele tem que ligar e falar assim, pô, vamos pra uma reunião. Não depois do jogo. Eu acho que ele não tava numa conversa, ele falou assim, pô, esse Diniz tem que vai dar treinar a calma. seleção. Foi um Aí o jogo amigo dele ruim no falou, pô, Fluminense. contrata. Gol do Bremer. Vale a gente Esporte lembrar... Cristal. Não, galera, e pior... Thiago Nunes. E uma Thiago coisa Nunes, o que técnico. gosto de botar na pauta, assim, o que é pior de tudo isso é que não é uma eureka. Olha esse cara dirigindo a seleção. É trazer esse cara pra dirigir 6 meses. Pra entregar pro outro. E você acaba... Mas, cara, acho que Você perdeu um ano de seleção. você Mas o fudeu chamariz o time, ali de é... seleção. Porque a galera tá comentando muito na internet, eu fico com o que o Mário Bittencourt falou aqui. É que o Mário... O Mário falou ali, o Edinaldo disse a ele, ó, o Diniz até tal dia, e logo após Fernando Diniz, Carlo Ancelotti será o técnico da seleção. Se o John Textor chega e fala que o próximo Mas o técnico Edinaldo do... não ia falar nada o próximo diferente. Ele tava técnico bancando... do... o José Mourinho. A única pessoa que bancava o cara... Se o John era Textor te Edinaldo. fala que o Mas não é uma próximo... especulação, Não, entendeu? Maurício, Tem muita gente falando... ele falava sério. Não é. Ele falava tava, pra sério. ele, Fala estava sério, pô. acertado. Se o próximo... Ele tava. Se o John Textor te fala que o próximo técnico do Botafogo é o José Mourinho, tu não vai acreditar? É óbvio. Special O One. presidente da CBF tá te falando. É. E, tipo assim, ele não falou só o jornalista. Né? No caso, não sei nem se foi a informação do Rizek que chegou através do próprio Edinaldo. Pode ter sido por Claro. outras fontes. Mas ele fala pro presidente do Fluminense. E ele tá gravado. Não, o trato com o atual técnico é esse. Que ele esse. vai até tal dia e a partir de então assume Carlo Ancelotti. Tem gente no chat... Isso aí falando- tá aqui no chat, O chat, assim, o chat tá falando a documentado. verdade. Teve setores da imprensa que deram contorno de notícia e de furo também pra isso. Então, mas a informação é essa. Mas é a informação Porque o que tem. A Edinaldo, informação, o Edinaldo pra disse qualquer que estava interlocutor que ele acertado. passou pra um, pra outro, o que ele falou pro Mário Bittencourt, ele também falou se ele é a fonte de algum jornalista. Fechamos com ele. Com Uma o notícia cara. lá, Notícia, notícia a da boca do CBF pre- fecha, porque a A CBF notícia fala da que boca do sim, presidente. O Mário Bittencourt acabou de falar. A notícia da boca do presidente da CBF é o próximo técnico da seleção Carlo será Ancelotti. o Carlo Ancelotti. Isso é... Agora, tem que entender que acordo é esse, tem que entender se mudou porque o presidente saiu. Mas assim, o presidente tá falando. Tem Ele toda tá a cara de falando, ter isso é uma sido- notícia. É igual o Lula Pereira. É igual o Lula Pereira. É. O Lula Pereira Falou. não tinha interesse nenhum de clube chinês. Mas quando Foi ele uma fala- provocação entre repórteres. Agora, a partir do momento que o cara fala, não tem sim o interesse do futebol chinês. virou notícia. Virou notícia, Virou irmão. notícia. Então essa é a parada. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!